Boa noite, estamos mais uma vez aqui juntos no canal Acervo de Memórias, o canal que tem transformado muitas vidas. E nós queremos convidar você a fazer parte desse projeto, divulgando, entrando na nossa live, entrando e se inscrevendo, seguindo aqui no Acervo de Memórias, M Selvas aqui no Instagram, também no YouTube, canal Acervo de Memórias. Hoje o nosso convidado é o pastor Samuel, da Igreja Batista. Batista Betel. Eu estou tentando entrar aqui com o pastor Samuel. Eu preciso que ele me peça uma solicitação. Pastor, pode pedir uma solicitação aqui para participar? Entrou a Assunta, a Mary Cristi, a Fabiana. Todas vocês são muito bem-vindas aqui no nosso canal. Eu estou tentando aqui entrar com o pastor Samuel, nosso querido pastor da Igreja Batista. Samuel, tão querido, Clava é o seu sobrenome, pastor, quero pegar direitinho essa... O pastor, então é meu pastor. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Pastor, tem um pouquinho mais de luz aí para você, no seu rosto? Eu posso tentar organizar aqui um pouquinho mais. Vamos ver se fica melhor. Sim, eu também vou arrumar melhor aqui a minha... Só um instantinho, pessoal, que a gente... Agora Se ficou tudo melhorou, né? ótimo. Beleza. Está enquadrada. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Joia. Pastor Samuel, que é o marido da Andréia, Isso, pai da Luciana, da Gabriela, do João Vitor e sogro do Roner e do Maicon. É isso, avô do Benjamin e isso, filho do senhor Jacó e da senhora Zelinda. Meus parabéns, isso. pastor. Bem-vindo aqui ao Acervo de Memórias. Nós temos tido pessoas, testemunhos incríveis aqui no nosso canal e agora vamos ter o seu também, que é uma Jóia. honra. Uma honra é minha poder participar e compartilhar com vocês também. Uhum. Inclusive, pastor, tem muita gente, a Célia entrou, Célia Copétio, entrou Isso, a Dal também, de São José dos Campos. Nós temos um pessoal imenso aqui, gente sua, gente nova no Acervo de Memórias, e eu jóia. quero convidar vocês a fazerem parte desse projeto, seguindo o Acervo de Memórias, divulgando essa live do pastor Samuel, que vai edificar e trazer o nome de Jesus para consolo de muitos e para Amém. esperança de muitos. Graça e paz a vocês também. Deus abençoe. Pastor, então, a primeira pergunta que não pode calar. Meu pastor querido, o que é mais importante no reino de Deus? No reino de Deus. Olha, quando Jesus veio, né? Ele vem e ele disse que era chegado o tempo, né? E que o reino de Deus está próximo, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Então ele inaugura o reino, né? Ele é o reino, na verdade. E a vida de Jesus, ele traz essa proposta do reino. Então, quando a gente fala do reino de Deus, do reino dos céus, a gente precisa entender, e eu acho que a coisa mais importante é a gente ter a compreensão de que a nossa vida, ela é 24 horas no reino de Deus, né? Não há como nós desassociarmos a vida do reino, o edificar no reino, da nossa vida particular, né? Porque senão nós vamos nos tornar meramente religiosos, né? Então, aonde nós chegarmos, seja no trabalho,
seja num estabelecimento educacional, seja na nossa casa, seja no estabelecimento comercial, aonde nós chegarmos, o reino de Deus ele precisa chegar conosco, ele precisa estar conosco. Então, eu creio que essa compreensão do reino, da nossa vida no reino, e dessa realidade do reino de Deus, que é muito mais real, muito mais palpável do que o reino físico, do que aquilo que nós fisicamente podemos ver, os nossos sentidos, né? A nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, o nosso olfato. O reino de Deus ele é muito mais real do que isso. E nós precisamos entender que nós somos cidadãos desse reino. Eu creio que essa compreensão que seria o mais importante, porque se nós entendermos isso, nós vamos nortear a nossa vida e nós vamos viver dessa forma. Aonde nós estivermos, aonde nós chegarmos, o reino de Deus vai chegar lá, né? Então, o reino de Deus ele não acontece na nossa vida somente numa reunião, num culto de sexta, ou de sábado, ou de domingo, enfim, ou numa reunião de pequenos grupos. Não, o reino de Deus ele é a nossa vida. E tudo que nós fizermos precisa ter esse alvo, esse objetivo, de edificar o reino, de construir o reino, de levar o reino. E aí sim, aonde nós chegarmos, né? Talvez não com palavras, mas com a nossa vida, com aquilo que nós somos dizer, é chegado o reino dos céus. Uhum. E isso consiste, assim, pastor, fale mais no que consiste ser, estar levando Uhum. o reino de Deus para as Olha, pessoas. veja só, quando Jesus bradou lá na cruz, né, e aquele véu se partiu, né, e nós, então, temos esse livre acesso à presença de Deus, né, aquilo que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele podia entrar no Santo dos Santos, enfim, e hoje nós temos esse livre acesso pelo novo e vivo caminho que é Jesus, faz com que nós tenhamos comunhão com Deus. Romanos 8:29, o apóstolo Paulo disse que ele escreve assim: aos que antes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, não há como eu ter comunhão com Deus, eu me relacionar com Ele, com a Sua palavra, e eu estar na Sua presença, e eu não ser transformado a cada dia em alguém mais parecido com Jesus. E isso vai influenciar nas minhas atitudes, né? Isso vai influenciar na maneira que eu enxergo o meu semelhante, na maneira que eu me comunico com o meu semelhante, na maneira que eu estabeleço conexões com o meu semelhante, vai influenciar nas minhas intenções, os meus objetivos, né? E vai fazer com que a vida de Jesus, que vai existir em mim, ela possa ser compartilhada não de uma forma, como eu diria, forçada ou religiosa, mas de uma forma natural, né? Então, tudo que eu fizer, né, isso influencia a nossa vida. Isso faz com que eu olhe para o necessitado e possa estender a mão a ele, possa compartilhar e abençoá-lo. Isso faz com que eu veja o abatido, aquele que está triste, possa levar a alegria de Jesus. Isso faz com que eu olhe o enfermo e possa ministrar cura na vida dele. Aquele que está perdido, ministrar salvação, né? Então, essa vida do reino de Deus, ela vai influenciar a nossa vida em todas as áreas, em tudo que nós fazemos, nas nossas intenções, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, pastor, tem uma coisa interessante que a gente tem que. Eu sempre penso nisso, sabe? Eu tenho que viver a vida cristã, viver Cristo em mim. Uhum. Alguém me deu uma vez esse exemplo e eu gostei.
quando você coloca no vidro aquelas cenoura e coloca pimentão, coloca tudo ali e deixa curtindo, né? Quando você vai comer, tudo tem o mesmo gosto, É verdade. com texturas diferentes, né? Então, eu tenho que ter essa vivência com ele, de tal forma que eu fique com gosto dele também. E isso Isso, vai pegar no meu, não só no meu consciente, como no meu inconsciente é também. verdade. É Eu verdade. preciso deixar o meu inconsciente, que é aquilo que eu faço sem perceber, Aham. eu estar tão com sabor tão dele que eu por inteira eu vou refletir o reino dos céus, porque o rei está dentro de Aham. mim. Isso, E é isso muito faz muita jóia. diferença na vida da pessoa, né? É verdade. Como é que esse reino chega para quem não é cristão, quem ainda não encontrou Jesus? O reino de Deus, ele toca em quem ainda não se decidiu a viver, a caminhar a vida cristã? Eu creio que toca. Eu creio que toca é, através daqueles que têm essa experiência com Jesus, que conhecem a Jesus. Eu creio, e eu tenho visto isso, e nesse entendimento de que tudo que nós fazemos, né, é relacionado a esse reino também. Muitas vezes eu já conversei com pessoas, tive contato com pessoas, falando muitas vezes de algumas coisas que não têm nada a ver com Bíblia, questões profissionais, por exemplo, né? Eu não sei se você sabe, a minha formação, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Então, muitas vezes conversando com algumas pessoas dentro dessa área, desse assunto, né? E o Espírito Santo conduziu a conversa de uma forma que as pessoas foram tocadas por Deus, né? Num assunto que não tinha nada a ver, né? Eu lembro, e quem me conhece sabe que eu sempre, às vezes, compartilho isso. Me lembro de um episódio, eu estava na faculdade e a gente tinha que apresentar um seminário sobre um determinado assunto. E aí chegou a minha vez e eu fui e apresentei. Falei questões técnicas, né, enfim, do que era, o que era certo e tal. E quando terminou, uma pessoa veio e me procurou. E ela falou, eu queria fazer uma pergunta. E eu fiquei todo com medo, falei, puxa vida, será que é alguma coisa que eu deixei de falar ou falei errado? E ela falou assim, não, quando você começou a falar desse assunto, eu comecei a sentir uma paz no meu coração. E eu queria saber o que, que é isso. O que é essa paz? Né? Eu estava falando sobre assentar a cerâmica, né, em parede, pensa, nada a ver. E ela falou, eu queria saber o que, que é essa paz. Né? E eu falei, olha, essa paz não é o conhecimento intelectual, não é nada, essa paz é a presença de Jesus. Né? Então, nós podemos levar o reino e tocar, fazer com que esse reino toque as pessoas, principalmente por isso, por causa da presença de Jesus em nós. É isso que você falou, né? A gente precisa ter o gosto de Jesus, né? E essa textura diferente, porque cada um de nós somos diferentes, né? Temos personalidades diferentes, temos maneiras diferentes, mas a presença de Jesus é algo que ela precisa ser marcante na nossa vida. Uhum. Pastor Samuel, então deixa eu voltar um pouquinho aí na sua vida, né? Uhum. Como é que foi o momento, um pouco antes de você decidir caminhar com ele, e o Uhum. momento em que vocês tiveram um encontro impactante e você chegou a ser um pastor? Conta Ah, isso pra gente. os meus pais são pastores, né? Uhum, E eu lembro, desde pequeno, todo domingo, escola bíblica dominical, né? Enfim, as classes. E para você ter uma ideia, eu tinha 4 para 5 anos de idade, né? E eu estava numa classe, uma missionária falando sobre a salvação em Jesus, sobre a obra da cruz, sobre o sacrifício de Jesus. E aquilo foi algo que me tocou profundamente naquele dia, sabe? uhum.
E naquele dia, apesar da pouca idade, e algo que eu não esqueço até hoje, essa irmã é uma missionária, eu tenho contato, né, com ela via Facebook até hoje, mas foi algo tão marcante na minha vida que eu lembro que eu entendi que Jesus ele tinha morrido por mim, né? Uma criança de 4, 5 anos de idade, né? E aquele dia eu me decidi por Jesus, né? E comecei, apesar de antes estar numa igreja, estar no caminho, eu sei que isso é fruto também da vida dos meus pais, estarem, né, pastoreando uma igreja, enfim. Mas a partir desse dia, eu decidi caminhar com Jesus, né? E nunca mais deixei, né? E aí fui adolescente, fui jovem, enfim, com todas as questões da adolescência, com todas as questões da juventude, porque muitas vezes nós corremos risco de dizer que nós somos diferentes, né? As incertezas, as inseguranças, não, tudo isso a gente tem. E aí me casei, nós tivemos a nossa primeira filha, e aí depois de casado eu fui fazer faculdade, né? E era algo que eu e minha esposa, nós orávamos por isso, porque eu trabalhava na área da construção civil. E orávamos por isso, já assim, alguns meses, e eu lembro que eu estava numa igreja ministrando, porque eu tocava, enfim, e haviam me convidado. E aí o pastor que estava lá, que não me conhecia, né, nunca tinha me visto, ele falou, olha, vocês estão orando por algo, e Deus vai fazer isso. Estou falando uma confirmação e tal. E só nós dois sabíamos. E logo depois Deus abriu as portas, o Senhor abriu as portas e eu fui estudar. E só que sempre eu entendi que a minha formação profissional ela não estaria acima daquilo que Deus tinha para mim, né? E para resumir, num final de semana, nós fomos consagrados, fomos reconhecidos como pastores, né? E na outra semana, foi a minha cerimônia de formatura na faculdade, né? Então, as coisas andaram sempre juntas, né? E nós somos pastores já há 15 anos, né? 15 para 16 anos aqui na comunidade Batista Betel, né? Nós sempre servimos a Deus ali. Quando eu tive essa experiência com Jesus, enquanto criança, nós morávamos em Ponta Grossa, né? Meus pais, nossa família. E logo após nós viemos para cá, para Francisco Beltrão. Então eu cheguei aqui com uns 5 anos e eu sempre servi ao Senhor, eu sempre caminhei no reino, na comunidade Batista Betel, né? Isso já tem 46 anos, mais ou menos assim, que a gente está caminhando dessa forma. Inclusive, seu pai entrou, né, pastor Jacó? E... Falando aí de Ponta Grossa, entrou também a Sassa Martins, da Betel para Bapai, a Batista Bapai, né? O Maurinho se vai lá também abençoar a gente lá. Isso, assim. Outros também entraram aqui, eu perdi os nomes, porque hoje eu estou sem o pessoal para me ajudar a pegar os nomes do pessoal, mas todos são bem-vindos aqui conosco, Delta Capachos, tem uma galera legal aqui conosco. Pastor, vamos então cantar uma música aí antes da sequência do nosso tempo junto? Vamos lá. Vamos lá, sim. Eu sou sua fã, você sabe. Vai. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos
A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, sagramos todo o nosso ser a ti. Sagramos todo o nosso ser a ti. Sagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Então, pastor Samuel, para a glória do Senhor que deu para a gente essa visão do acervo de memórias, nós estamos sendo vistos e ouvidos na África, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Inclusive a Lucélia Guedes entrou lá do Piauí. Um grande beijo para você. Muitas pessoas do Brasil todo aqui ligado conosco. E tem alguém falando que o filho mais velho queria sentar aí para ver você tocar, para ver você tocando piano, para aprender também. Puxa, que legal! Inclusive, as suas mensagens, sempre que eu fui visitar lá na Batista Betel, as suas mensagens sempre ficaram marcando muito as minhas devocionais e tudo isso. Então, pastor, vamos seguindo então. Como você vê a Igreja de Jesus Cristo hoje? Olha, apesar de muitos, e a gente sabe, né? Muitos se dizem decepcionados, muitos olham para a igreja e acham que ela perdeu o rumo, ou enfim, não tem mais nada para acontecer, numa visão bem pessimista e talvez também fora daquilo que é o propósito de Deus. Mas eu creio que a igreja de Jesus, né, eu não sei se seria o nome correto chamar de instituição, mas porque é o corpo vivo de Cristo, mas eu vejo que é a coisa mais importante na face da terra. Porque é ela que manifesta Jesus, ela que leva o poder de Jesus, né? Ela que leva a salvação, ela que tem condições de transformar realidades, sociedade, estabelecer princípios, realmente mudar realidades, né? E a gente vê hoje essa manifestação da multiforme graça de Deus, né? Porque nós encontramos congregações e que com certeza caminham das mais variadas formas, né? E eu não vejo isso como um problema, né? Eu vejo isso como uma graça de Deus mesmo, porque nós conseguimos nos encaixar e nós conseguimos caminhar no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus na face da terra, que não está ligada a uma placa, a uma denominação, a um grupo apenas, né? Mas conseguimos caminhar de uma forma muito particular, de acordo com as nossas, inclusive daquilo que se torna mais fácil para nós, em termos de localização, em termos de tempo, até em termos de estilo de caminhada, né? Claro, se tudo isso for de acordo com a palavra. E eu vejo que aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, nós temos visto isso hoje de uma forma muito clara, né?
E eu tenho uma expectativa no meu coração muito grande. Quem está mais próximo sabe, e às vezes eu falo muito sobre isso, que eu aguardo, assim, eu aguardo ansiosamente um derramar do Espírito, né? Aquilo que Joel profetizou, aquilo que Pedro repetiu lá no livro de Atos. Esse derramar do Espírito nos últimos dias, porque é para os últimos dias. E, e eu sei que há uma grande colheita para a Igreja de Jesus, para a Igreja de Jesus. Uma grande colheita sendo preparada, sendo regada, né? E esse derramar do Espírito vai fazer com que nós, cada um de nós como igreja, possamos ser esses trabalhadores, né, no reino, né? Não sei o que digo isso, o pastor Corte, pastor Marcos Borges, pastor Corte da Jocum Curitiba, ele sempre fala, né, repetindo também, que existem 3 tipos de pessoas que Deus busca, né? O intercessor, o adorador e o trabalhador, né? E, na verdade, os 3 são, precisam caminhar juntos, né? São características que caminham junto na gente, né? Quando eu sou intercessor, que eu me coloco na brecha por uma geração, por uma cidade, enfim, por algo, eu vou ser um adorador, não no sentido, adorador no sentido de cantar ou tocar, porque não é isso, mas é a minha vida em adoração, e eu vou trabalhar no reino. Agora, nos últimos dias, e essa é a expectativa no meu coração, é que haja esse derramar poderoso do Espírito sobre a Igreja de Jesus na face da terra, né? Para que ela cumpra cada vez mais o seu propósito. Eu não consigo enxergar, e pela Bíblia também não consigo ver, não existe vida cristã fora da Igreja de Jesus, né? Não existe, não há como eu dizer, não, é só eu e Deus. E Deus vai falar comigo através dos meus irmãos, Deus muitas vezes vai me corrigir através dos meus irmãos, né? E essas juntas e medulas, como o apóstolo Paulo falava, né? Inseparáveis, indivisíveis, esse elo, essa aliança com o meu irmão, vai fazer com que eu seja igreja, né? Então, e nós precisamos amar a igreja de Jesus, né? Porque ela é a noiva do Cordeiro, né? Então, a igreja de Jesus, ela precisa ser depois dele, né? Claro, depois de Jesus, depois da nossa vida com Deus, depois da nossa comunhão com Ele, precisa ser a coisa mais importante na nossa vida. Eu não falo nos afazeres, nas obrigações ou nas atividades, não é isso que eu estou falando, né? Mas é entender que, e aí as pessoas muitas vezes relativizam a questão da família, mas a minha família ela é importante para mim, porque ela é a igreja. A minha casa é a igreja de Jesus, né? O meu casamento expressa a aliança de Jesus com a igreja. Então, esse entendimento, né, que nós precisamos ter nesses dias. Então, pastor, nesse derramar que você está falando, que certamente vai acontecer bem, antes da vinda dele, esse derramar vai ser o Vai mais, se prever. né? E eu espero, sinceramente, pastor, que nesse derramar de colheita dos que estão sem luz, Uhum. venham para a luz. E Sim. na luz eles vão conhecer a paz, vão conhecer a liberdade de espírito, vão conhecer Uhum. o amor do seu Criador. E Também. também esse derramar e buscar muita gente que nasceu, às vezes cresceu na igreja e hoje estão completamente fora dos Uhum. caminhos. Sim, é verdade. Tem gente que está indo para o lado oposto do nosso reino, do reino dos É verdade. céus. É verdade. Gente que era da igreja. Então, Uhum. dá para a gente a visão de Mateus 24, que é onde a gente está hoje, né? Tudo Uhum. tendo no mundo, a preparação da manifestação do anticristo e também Uhum. sendo preparado para a volta do Senhor. Claro.
dá uma coisa assim terrível dentro da gente, de ver a apostasia pegando pessoas que a gente achava que eram Que mesmo não. genuinamente, sinceramente do Senhor, porque Hum, acredito que uma pessoa que um dia recebeu o Espírito Santo e que realmente nasceu de novo, mesmo que hum, ela caia ali na frente, que cair está previsto, né, que aham, ele vai nos levantar, então a gente já sabe que em uma hora na aham, frente vai cair, vai acontecer alguma coisa, mas o Espírito nunca vai sair de nós. é E em verdade. algum momento Deus vai lá nos levantar, nos resgatar e nos colocar em pé de novo. Aham, Essas pessoas que estão assim de maneira tão frontal contra o reino de Deus, eu creio que eles verdadeiramente não nasceram de novo, não sim. conheceram o Espírito de Deus. E Uhum. nesse derramar, nesse momento, porque a palavra de Deus não volta vazia, então que esse derramar vá lá buscar essas É pessoas verdade. que são Essa, pessoas que a gente ama. Eu não é verdade. consigo pensar se nós somos corpo de Cristo, temos que estar juntos, sem a Uhum. placa denominacional, essa Sim. coisa toda. Eu não consigo me entender levantando de manhã, indo tomar café e a minha orelha ficou lá na cama. O meu pé ficou com a Sozinha, orelha. Entendeu? Não, não dá não dá, isso. não dá. E então a convivência, o corpo de Cristo tem que estar. Esse é um dos selos, né? O selo, Sim, o Espírito Santo é o selo. isso. É a marca, né? Que nós que Satanás a marca, né? Ele é a marca lá da, né? O santo me sela, né? Verdade. Então, o selo, quando eu estou perto de você, eu vejo o Espírito Santo, eu sinto, a gente vibra, como João pulou no ventre da mãe dele quando Maria chegou, Uhum. grávida de Jesus também, um pula para o outro. Quando a gente chega perto de um irmão que está cheio do Espírito, a gente também pula. É verdade. O espírito que estava lá está em mim. Então, Ai, assim, não. eu pulo quando eu te vejo, por Uhum. exemplo, né? Então, esse derramar, eu peço muito que Deus venha buscar não só o que está perdidão mesmo, mas aquele que um dia pensou Teve. e se afastou. Eu estou sabendo de um amigo meu de São Paulo, uma pessoa que Uhum. incrível, um músico excelente, está frontalmente contra o reino de Deus. Isso entristece a gente, né? Uhum. Uhum. Isso é um alerta também para a igreja, porque tem pastor aí que está virando judeu, judaico, está Sim, virando, sim. né? Tá virando uma confusão Uma confusão. teológica. Pessoal, por favor, É, sabe? é um dos sinais dos últimos dias, né? A apostasia. E é muito triste ver isso, ver irmãos que você viu, que você conheceu, e você viu o que Deus fez na vida dela, né? E de repente ela deixa tudo, e não apenas deixa no sentido de, ah, não, sabe o que eu pequei, enfim, eu me feri, porque quando acontece isso, e a gente vai conversar com algumas pessoas, você vê o temor a Deus, você vê a dor de estar longe de Deus. É uma coisa. Agora, quando alguém deixa o evangelho e ela se coloca numa posição totalmente oposta, né? E aí a gente vê a apostasia, né? É algo assim que, além de nos deixar de uma certa forma tristes, nos deixa perplexos, né? Mas eu creio, sabe, que esse derramar do Espírito nos últimos dias vai atingir essas pessoas, né? O que a palavra fala, Deus não, ele não esmaga a cana quebrada e nem ele apaga o pavio que fumega. Então, se há uma centelhazinha né, de fogo, de brasa, né, eu creio que o Espírito Santo vai vir para fazer esse fogo arder novamente, né? Porque é isso que você falou. Não há como
nós sermos a igreja, sermos o corpo de Cristo e queremos caminhar. Você não vê uma mão andando sozinha na rua, uma orelha andando sozinha, né? Eu falo, se você vê isso, corre que é assombração, né? Ou você está com algum problema. Mas eu creio que esse derramar do Espírito vai fazer convergir todas as coisas para o reino de Deus, né? Vamos cantar mais um pouquinho, pastor? Vamos lá. Meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão aqui. Agora somos dois ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, Jesus. Não há outro como ele. Amém, aleluia. É lindo esse hino, né, pastor? Lindo, lindo, lindo. Lindo demais. Então, pastor, eu peguei o Covid, você sabe, né? Sim, pegamos. Pois é. E aí eu queria saber como foi a sua experiência, como aconteceu, o que você viveu lá no hospital, como tudo sucedeu. Pode contar em detalhes, que a gente ainda tem bem uns 12 minutos aí. Ah, que legal. Então, a minha esposa contraiu primeiro, e aí eu e o nosso filho João, que é solteiro, que mora conosco também, contraiu o vírus. E nós íamos bem, estávamos isolados em casa. No sétimo, oitavo dia, nós fazíamos acompanhamento de saturação, estávamos medicados, né? Uma vizinha nossa, uma irmã em Cristo, que era vizinha de apartamento, médica, estava nos atendendo e prescreveu medicamentos, enfim.
E aí, nesse 8º dia, a minha saturação baixou, né? Assim, abaixo do limite que ela achava e que é o ideal. E ela falou para mim, corre para o hospital. E eu achei, assim, falei, tá, tudo bem, vou lá dar uma olhada e venho para casa. E aí, quando eu cheguei para fazer a consulta, isso foi em agosto do ano passado, final de agosto, segunda quinzena. A médica me examinou e ela falou, vamos fazer uma tomografia, e fizemos a tomografia, e aí ela pediu para fazer uma gasometria, que é aquele exame do sangue que coleta na artéria, enfim. E ela falou, você vai ficar? Você precisa ficar, o teu pulmão tem algum comprometimento, a evolução é muito rápida, né? Então, fica aí para a gente cuidar de você próximo. E eu, na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar aí 2 dias e depois eu vou para casa, né? Só que não foi isso que aconteceu. O meu quadro foi se agravando, se agravando, se agravando. Até que no 3º dia que eu estava no hospital, à tarde, assim, eu estava gelado, minha temperatura corporal ela caiu muito, e as enfermeiras entraram, eu estava num quarto sozinho, e eu vi que elas ficaram assim apreensivas, né, para não dizer apavoradas, e colocaram, aumentaram, eu estava com oxigênio, mas assim pouco, e aí elas realmente aumentaram a carga de oxigênio, né, que eu estava recebendo. Chamaram o médico e eu pensei na hora, falei, eu vou para intubação, né? Foi assim a primeira coisa que eu tive, essa sensação que eu tive. Mas o médico avaliou e ele estava aguardando, e eu tive assim eu tive a sensação de morte, sabe? Eu vi que eu não ia sair de lá vivo, né? Foi a percepção que eu tive naquele momento. Aí liguei para o meu pastor, falei, coisa tá ruim aqui, né? Tá difícil, eu vi aqui a movimentação, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero te dizer que o que precisar fazer, eu vou enfrentar, né? Não tem assim, mas está bem difícil, aí a minha saturação tinha caído, eu estava com muita dificuldade de respiração, e aí mandei uma mensagem para minha casa, assim, falando de algumas coisas, me despedindo, né? Mandei um e-mail, aquela coisa assim, eu só abro e-mail se precisar. E aí, no outro dia, eu fui transferido para um hospital de referência. E eu tenho convicção que o que me tirou e o que me deu a vitória foi a oração da igreja de Jesus, né? Várias pessoas, em várias cidades, em várias regiões do Brasil, estiveram orando, e eu percebi essa resposta da oração no meu físico, né? E foi tão interessante que, quando eu fui transferido para esse hospital, a própria transferência foi algo assim muito difícil, porque você sai do quarto, vai para a maca, vai para a ambulância, e depois entra no outro hospital, e com oxigênio, assim, uma situação, apesar de eu não estar, assim, muito bem, né, ou nada bem, mas você percebe, assim, é muito difícil. E aí, no 2º dia que eu estava nesse hospital, eu percebi uma melhora. Talvez, eu não sei se clinicamente eles poderiam perceber isso, mas eu sabia que eu estava bem, e eu tinha certeza que eu ia sair daquele lugar. E aconteceu algo tão interessante, porque estávamos num quarto, nós estávamos em 3 no quarto, tinha um senhor, para você ver qual era a gravidade, né? Nós estávamos ali no lado da UTI, e os 3, acho que éramos os piores ali naquele instante, um senhor que ele tinha Alzheimer e ele precisava fazer hemodiálise, e ele estava com Covid, então ele estava ali. Eu e um outro rapaz que era enfermeiro de UTI, que estava com seu pulmão também muito comprometido,
Então, assim, um cuidado, uma observação muito próxima de nós três. Não que os outros fossem diferentes, nos outros quartos, eu não sei, mas nós estávamos ao lado do UTI. E aí, num dos dias, no quinto, sexto dia, eles me levaram a fazer uma outra tomografia. E, e aí, quando eu voltei, com toda essa dificuldade, porque você se movimenta, sai, deixa oxigênio, coloca oxigênio. Quando eu cheguei, esse rapaz, uma dessas pessoas, ele estava no telefone e ele estava se despedindo da mãe, das filhas, da esposa, porque a notícia que a médica tinha dito é que eles estavam entubá-lo. E assim, eu senti uma compaixão muito grande por ele. E eu falei para ele, não sei como, eu falei, posso fazer uma oração por você? E eu acho que eu orei duas frases que era o que eu conseguia falar, né? E quando eu disse amém, entrou uma enfermeira no quarto e falou assim para ele, olha, a gente colheu a tua gasometria para confirmar e para você ser entubado e tal, para a gente registrar. E eu acho que alguém trocou o teu sangue, porque tem uma melhora no teu sangue e você não vai ser entubado com esse exame que a gente tem, com a resposta do exame. E aí, na hora, ele assim falou para mim, você orou por mim? E falou para a enfermeira. E aí ele ficou, os dias que nós ficamos ali, 3, 4 dias depois, ele falava para todo mundo, ele orou por mim, né? Todo mundo ali numa dificuldade, claro. E depois, e o primeiro que saiu foi esse senhor, que tinha Alzheimer e precisava de hemodiálise. Ele foi o primeiro que recebeu alta, depois eu, e depois esse rapaz. Ele sobreviveu e está bem, está trabalhando. E se fosse só por isso, sabe? Só por estar ali com esse moço e poder orar por ele, que não era eu, mas a presença de Jesus, já teria valido a pena tudo, todo o sofrimento, você sabe como é. Né? Eu fiquei, depois, quando eu saí do hospital, a minha esposa, sabe, eu demorei assim umas 2 semanas para conseguir dormir. Eu não dormia. Teve momentos lá que eu tive assim, eu dormi durante esses dias no hospital, aí eu creio que uns 40 minutos, sabe, que eu apaguei, eu desliguei, tanto que esse meu companheiro de quarto achou até que eu tinha morrido, porque aconteceu uma situação e ele falou, eu te chamava, você não respondia, eu pensei que você tinha morrido, estava todo mundo mal, né? Uhum. Mas eu creio que se for só por isso, isso é algo que a eternidade que vai dizer, né? Já valeu a pena. Né? E eu sei que Deus ele tinha um propósito, tem um propósito na minha vida, e aprove ele, né, fazer com que eu vencesse e saísse, e, enfim, e depois a recuperação é algo, né, bem lento, bem difícil, né, depois que você sai. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem. Né? Assim como perdemos tantos amigos, tantos queridos, tantos irmãos, tantos amados nossos, né? Sabendo que, claro, é a pandemia, é essa enfermidade, mas também reconhecendo que Deus ele é soberano em todas as coisas. Não diria assim, foi a vontade de Deus, mas eu diria, Deus é soberano em todas as coisas. Então, no meu caso, Samuel, alguém chegou para mim e falou assim: Deus te deu um livramento. Hum, Falei assim: eu acho que não. Eu acho que ele me deu uma oportunidade. uh, Porque eu fiquei 15 dias na UTI. E uh, mais com quarto e tal, eu fiquei mais ou menos 26, 27 dias no hospital. Mas esses 15 dias na UTI, primeiro que a primeira, no quarto, teve uma pessoa que pôde orar comigo recebendo o Senhor. E ela me. Eu voltei para casa 3 dias aqui, aí a ambulância teve que vir me buscar, puxa, que eu fui. E no segundo dia que eu estava em risco, aquela noite, eu também tive isso, que não dormia e um dia eu apaguei. Essa segunda noite, eu ainda estava em risco e não conseguia respirar. Eles tentaram
colocar aquele outro aparelho que não é do Ah, oxigênio, da ventilação, que é massa. e eu não me adaptei com aquilo, e ele Uhum, respeitou. E daí me levou para a UTI. uhum, E naquela segunda noite eu tava acordada e de repente o ambiente da UTI mudou. uhum, De repente eu que não tinha força nem para piscar, nem para pensar direito, eu pensava pai, porque Jesus tem duas sílabas e pai é uhum. uma só, né? Isso faz parte. Pois é, eu consegui levantar a cabeça assim e vi o Senhor aos pés do meu leito, pastor. Ele me jogou na visão, ele estava sentado com as mãos no rosto, assim, o cotovelo nos joelhos. Então eu vi a cabeça dele, um manto Uhum. vermelho, carmesim, aqueles fiozinhos de ouro. E ele Puxa vida. estava contrito ali, orando por mim. E eu falei, Senhor, o Senhor veio me buscar? Coisa maravilhosa! Que bom, eu quero ir. Sair desse mundo sem dor nem nada, Ai, que deitada, bem, né? E eu estou pronta, meus pecados perdoados, eu que te bem. conheço, eu te quis, eu te escolhi, eu me dei como o Senhor me deu, se deu por mim, eu também quero estar e eu sou sua. Uhum. Não, eu vim. Aí a visão dissipou. No dia seguinte, eu acordei com o fisioterapeuta me chamando para tomar café, que ele ia me ajudar e ia me pôr na poltrona, porque eu estava já há 3 dias só deitada. Puxa. E aí o Senhor falou, pede o lencinho. E eu falei, não tenho força para nada. Eu só estendi a mão, ele entendeu, me deu um paninho e eu Uhum. assei aquele sangue, sabe? Eu comecei a Uhum. respirar. Que Aí o bem, Senhor falou, ontem eu vim te restaurar, não vim te que buscar. bem, que E bem. aí o médico falou, vai dar, vamos lutar. Eu falei, vamos lutar. Aí eu Que consegui coisa. lutando e saí da fralda e fui e tal, pá. E aí o Senhor me deu a oportunidade de orar por aqueles que estavam ao meu lado em Que desespero, bem. capaz que ia pular a janela todo dia, Uhum. com os enfermeiros, as enfermeiras, que oportunidade, Sim, é verdade. né, de quem tem o Senhor, a paz, eu Uhum. cantando, louvando, aquela lá que tem que fazer, que dói para chuchu, né, no Sim, pulso. a gasometria. É, todo dia, 5 da Sim, manhã, não dá, né? sim, Poxa, dói demais. E eu já recebi o pessoal assim, venham que o Senhor vai mostrar onde que está a minha veiazinha e vai dar tudo certo. sim. Que bem. E testemunhar a paz que eu estava, né? E orar por aqueles que estavam em desespero mesmo. É muito já. Sabe E que quando eu tive quando eu vi que eu estava mal mesmo e que a sensação que eu tinha que eu não ia sair, algo que eu lembro que eu orei, eu falei, peraí, deixa eu, deixa eu tomar ciência da situação. E eu falei, a primeira coisa, eu vou orar, falar com Deus. Eu falei, Senhor, se é o Senhor que vai me levar, se essa é a tua vontade, eu já perdi. Eu tô indo, tô em paz. E é interessante a paz que você tem para dizer, pode me levar, tô pronto, tô tranquilo, vai ser muito bom, né? Para mim, né? Mas eu disse, agora, para o vírus eu não vou perder. uhum, Para o vírus eu não perco. Nunca perco. Eu perco para o Senhor, para a sua vontade, para a sua direção. Né? E aí aquilo eu recobrei meu ânimo, né? Naquela hora, de entender que se Deus quisesse me levar, eu estava show de bola, estava pronto. Né? Eu não tinha temor disso. Né? Mas eu não ia perder para a doença, eu ia perder para ele, para a vontade dele. Na verdade, já perdi, né? Para a vontade dele, é isso que eu disse. foi por isso que você escolheu esse verso lá em 1 Coríntios 2:9. Isso. O que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e o que jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que eu creio.
E nesses dias que têm sido para todos nós dias tão difíceis, né? Para aqueles que nós conhecemos, enfim, para todas as pessoas. Essa é uma das promessas e uma das verdades na qual eu coloco o meu coração. E saber que Deus tem preparado para nós muito mais do que nós possamos imaginar, muito mais do que a realidade física que os nossos olhos possam ver ou aquilo que a gente esteja sentindo. Porque nós amamos o Senhor, né? Eu amo o Senhor, eu amo a Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo o Abba Pai, né? O nosso paizinho. Então, eu sei que ele tem grandes coisas, né? E não é o fim. Nós não chegamos no fim. Tem mais. E aí é isso. Aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não viu, e que jamais chegou no nosso coração. São as surpresas de Deus para nós, né? E é aquilo que me fez sair do hospital, e tem feito tanto sair do hospital. E aqueles que, infelizmente, para nós, não saem, não vencem, e o Senhor os toma, também recebem, porque é maravilhoso estar próximo do Senhor, né? Estar com Ele também. Então, pastor Samuel, foi uma honra, é uma pena que acaba o tempo, né? Alegria minha. Ficar aqui até temos a eternidade para curtirmos juntos, né? Muito, Então, com certeza. imensamente ter aceitado fazer a live aqui no Acervo de Memórias, que essa live possa alcançar muitas vidas com seu testemunho. E eu te agradeço muito. Quando eu te encontrar por aí, eu passo na igreja para te dar um abraço, tá? Beleza, vai ser joia. Eu que agradeço o teu convite, é uma honra poder participar, poder compartilhar esse tempo e também ser tão edificado, né, nas coisas de Deus. Amém. Quinta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente ao vivo com o Fábio Assunção, lá de São Paulo, e nós vamos ter também o pastor Comando da África. Ainda temos muitos testemunhos, a minha agenda está cheia até 2022, então não perca ao vivo às quintas-feiras, às 20 horas, e lá no M Selvas você encontra todos os testemunhos, um ano fazendo essas lives, e também no YouTube, no Acervo de Memórias. Aqui no Instagram, M Selvas. Quintas, 20 horas, ao vivo. Tá bom? Então, um grande beijo, pastor. Beijo, Deus abençoe, viu? Amém. Ótima noite para você. Amém. Para você também e para todos vocês que estão conosco, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E volte sempre. Bem-vindos. Amém. Um grande Amém. beijo. Beijo, Deus abençoe.